Flor de Lis era uma pastora do Rio de Janeiro com poder de atrair muitos fiéis, pois tinha retórica envolvente e cativante. O Espírito da verdade me conduz e me dirige agora. Então que eu saiba usar essa oportunidade, meu Deus. Ela era uma cantora com voz potente, por isso arrastou milhares de fãs e fiéis. A mulher que lutava contra a violência. Essa violência que está imperando no nosso estado, que tem que acabar. Ela sempre se apresentou como uma mulher de Deus. Eu sou pastora, eu sou mulher de Deus, sou mulher de oração. Se dobrar o joelho para orar, buscar a presença de Deus, porque eu vivo diante da presença de Deus. Flor de Lis foi entrevistada nos principais programas da TV brasileira e ela era exaltada por ter adotado mais de 50 crianças abandonadas na rua. Ela levava nos programas boa parte dos filhos adotados e o seu marido, o pastor Anderson, sempre a acompanhava. Mas no final... houve uma desconstrução dessa imagem divina dela, de pessoa decente, caridosa. Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, onde uma pastora, cantora e deputada federal foi condenada por tramar a morte do próprio marido. Para o promotor Décio Viegas, Flor de Lis não era uma mulher de Deus. Manipuladora, vingativa e assassina. Flor de Lis dos Santos de Souza nasceu em 5 de fevereiro de 1961 e foi criada na favela do Jacarezinho, no subúrbio do Rio de Janeiro. Aos 14 anos, ela perdeu o pai e um irmão, mortos em um acidente de carro. Ela é oriunda de uma família bastante humilde. Começou a trabalhar com 15 anos na função de balconista em uma padaria. Aos finais de semana, após o expediente de trabalho, Flor de Lis acompanhava sua mãe, de nome Carmosina Mota dos Santos, em cultos numa igreja evangélica, da qual participava, cantando num coral. Durante a sua adolescência, ela se engajou nas causas sociais em trabalhos com criança e também com adolescentes envolvidas com crimes, tráfico, uso de drogas, prostituição ou que sofriam maus tratos em casa. Em 1979, quando ela tinha 17 anos, Flor de Lis formou-se como professora através do curso normal, deixando o seu emprego na padaria para começar a dar aulas para educação infantil. Flor de Lis teve o seu primeiro namorado aos 19 anos de idade. Nessa época, ela afastou-se da igreja evangélica e acabou engravidando desse namorado. Mas o relacionamento não foi adiante e a jovem foi abandonada grávida. Ela decidiu criar o filho sozinha e voltou para a igreja evangélica. Flor de Lis manteve outros relacionamentos, mas nenhum deles deu certo. Em 1991, o entra e sai de crianças e adolescentes movimentava a pequena casa de Flor de Lis da Rua Guarani, uma das vielas da favela do Jacarezinho, que fica na zona norte do Rio de Janeiro. O imóvel tinha apenas 2 quartos, uma sala, cozinha e banheiro e vivia repleto de jovens atraídos pelo trabalho da então pastora e missionária Flor de Lis dos Santos, que já era popular àquela época na comunidade do Jacarezinho. Ela era considerada uma mãe por aqueles que buscavam abrigo em seu lar. Em meio ao grupo estava um garoto de 14 anos, esguio e de cabelo escuro, que passou a frequentar a casa dela. Anderson do Carmo de Souza, guarde bem esse nome. Ele ficou encantado com Flor de Lis, que tinha na época 30 anos, ou seja, ela tinha 16 anos mais velha que ele e estava recém-separada do primeiro marido dela. Quando conheceu Anderson, a missionária já tinha 3 filhos biológicos que viviam com ela, de nome Simone, Flávio e Adriano. Guarde bem esses 3 nomes. O adolescente Anderson do Carmo fugia dos perfis dos outros jovens que foram acolhidos pela pastora Flor de Lis. Eles, em geral, tinham problemas familiares ou parentes envolvidos com o tráfico. Já Anderson, com 16 anos, nasceu
e criou-se na comunidade do Jacarezinho e vivia com os pais dele. E ele estava concluindo naquela oportunidade o ensino médio no Colégio Pedro II de São Cristóvão, uma escola pública de tradição e boa qualidade. Poucos meses antes, ele havia conseguido um trabalho como jovem aprendiz no Banco do Brasil, ou seja, era um rapaz inteligente e muito esforçado. Desenvolto e articulado, Anderson tornou-se líder do grupo de jovens da igreja tocada por Flor de Lis e também pela mãe dela, Dona Carmosina, lá no Jacarezinho. A pastora foi sua segunda namorada, de acordo com o relato da mãe dele, Maria Edna do Carmo. O primeiro namoro de Anderson foi com a própria filha da Flor de Lis, a Simone, que tinha 3 anos e meio a menos que ele. Só para que você possa entender toda essa trama, primeiro então, Anderson namorou com a filha de Flor de Lis, de nome Simone, mas durou muito pouco. Depois é que Anderson, ainda adolescente, e a pastora Flor de Lis passaram a ter uma fé. Já morando com Flor de Lis na casa da Rua Guarani, Anderson acompanhou em 1994 a chegada de uma bebê encontrada no lixo e que foi batizada de nome Rayane. E também ele acompanhou a adoção de 37 crianças e adolescentes que, segundo os relatos de Flor de Lis, todas essas crianças eram sobreviventes da chacina da Candelária. Todos foram acolhidos como filhos e a rotina tornou-se penosa. Você imagina uma casa pequena cheia de crianças. Não havia roupas e fraldas suficientes para todo mundo, é claro. Muitas chegaram com piolho e doenças contagiosas como sarna. Não havia remédio para tratar de tantas crianças e adolescentes. O dinheiro era curto e, é claro, faltava alimentação. Flávio, um dos 2 filhos biológicos de Flor de Lis, não escondeu a sua insatisfação com esse aumento exagerado da sua família. Ele preferiu aí morar na época com a avó Carmosina, que residia em uma casa perto da casa de Flor de Lis. Flávio não queria dividir espaço e atenção com os novos irmãos. A outra filha biológica, de nome Simone, também nunca escondeu que tinha ciúmes dos novos irmãos adotivos. Anderson assumiu a função de administrador da casa e já se relacionava afetivamente com Flor de Lis. Anderson era visto entre os jovens do Jacarezinho que chegaram à casa de Flor de Lis como um irmão mais velho. Ele realmente tinha liderança com as crianças adotadas. Anderson do Carmo tinha uma estratégia criativa para levantar dinheiro usando a imagem da pastora Flor de Lis, que ele já tinha relacionamento. Com a ajuda de Misael, morador do Jacarezinho, que também chegou à casa na adolescência, eles gravavam os cultos ministrados por Flor de Lis e faziam cópias em CD e DVD para vender nas igrejas por onde passavam. Eles carregavam consigo um portfólio de Flor de Lis com matérias de jornais sobre ela. Anderson saía pelas ruas com uma maleta prateada nas mãos, na qual levava o material das pregações de Flor de Lis para vender. Os outros familiares cuidavam das tarefas domésticas da pequena casa. E foi nessa época, presta atenção, que a mãe de Anderson, que é a dona Maria Edna, insistia com frequência para que o filho voltasse para a casa dela. Em resposta, ela ouvia que ele precisava se dedicar à obra do Senhor. Em 1998, quando melhoraram economicamente em razão das doações e venda de discos de Flor de Lis, eles se mudaram para o bairro do Rio Comprido, na zona norte carioca. A casa era confortável e o quarto do casal bem grande. E foi nessa época que Flor de Lis, com 35 anos, e Anderson do Carmo, com 20 anos, oficializaram o casamento. Antes, a família havia rodado por pelo menos 4 endereços, fugindo da fiscalização da Vara da Infância e Juventude. A maioria das crianças tratadas como filhos, na verdade, não tinham situação regularizada legalmente. O casal conseguiu formalizar a adoção em 1999, quando foi fundada a primeira igreja da família no bairro Rocha.
Olha, pessoal, é importante refletir que Flor de Lis e Anderson se davam bem. E com os dois juntos, eles passaram a ganhar dinheiro para poderem sustentar tantas crianças e adolescentes que com eles moravam. Ou seja, era uma parceria boa no amor e também na vida financeira do casal. As coisas iam bem. Tanto é verdade que em 2000 o casal transferiu a igreja criada por eles para São Gonçalo, num espaço maior e melhor. A igreja do casal mostrava-se ativa e fiéis e mais fiéis chegavam constantemente. Rapidamente, Anderson e Flor de Lis abriram mais 8 filiais da igreja. Ele não precisa que você more num palacete. Não importa o lugar que você mora. É importante você que me assiste saber que Flor de Lis e Anderson não tiveram filhos biológicos. Mas presta atenção no que eu vou te contar agora. A pastora Flor de Lis ganhou atenção na mídia por ter adotado 55 crianças, sendo que ela tinha ainda 3 filhos biológicos, que são Simone, Flávio e Adriano. Olha, se toda essa história criminal te inspira a seguir carreira na área policial, eu preciso apresentar para você o Instituto Oliver, que é, sem sombra de dúvida, a maior escola preparatória para quem quer entrar em carreira policial. Gente, são mais de 2.500 alunos que já foram aprovados em concursos para PM, Polícia Civil, Polícia Federal, PRF e muito mais em todos os estados do Brasil, hein? Além também dos cursos preparatórios para você entrar na polícia, o Instituto Oliver oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, bacharelados, pós-graduação e também o EJA, para quem precisa concluir os seus estudos. Então, acesse o site ou escaneie o QR Code na tela e dê o próximo passo na sua carreira com o Instituto Oliver. O auge da popularidade de Flor de Lis foi um documentário em 2009 chamado Flor de Lis, Basta uma Palavra para Mudar, que narrava como ela se tornara mãe de 55 filhos e contou em seu elenco com atores famosos como Débora Seco, Bruna Marquezine, Letícia Spiller, Marcelo Antoni, entre outros atores globais. O filme foi um trampolim para o lançamento de Flor de Lis no mundo da música e futuramente no meio político. Interessado em negociar a trilha sonora do filme, o pastor Anderson procurou Harold de Oliveira, que era dono da gravadora evangélica MK Music, que depois se tornou senador. Harold de Oliveira abraçou o projeto gospel e acabou sendo grande padrinho político da pastora Flor de Lis. Em 2010, Flor de Lis lançou seu primeiro álbum chamado Fogo e Unção. Em 2012, no entanto, ela alcançou maior notoriedade com o álbum Questiona ou Adora, que contou com produção musical de Rogério Vieira e lhe rendeu disco de platina por mais de 80 mil cópias vendidas. Flor de Lis passou a integrar o time de artistas da gravadora e fazia turnês no Brasil e também no exterior. Ela tinha uma carreira de artista, não era mais apenas uma pregadora evangélica. Mentor da esposa, o pastor Anderson começou a impor uma condição para as apresentações da mulher na igreja. Ele, o pastor Anderson, teria de fazer sempre a pregação de abertura. Anderson sempre foi um orador articulado, com especial talento quando dava o seu testemunho. A narrativa emocionada de como o casal se encontrou e se uniu. Anderson mostrava-se controlador a respeito da mulher, das finanças e também da igreja que ele e Flor de Lis fundaram. Ele escolhia as roupas que a mulher usava e fazia questão de sugerir até os temas que ela abordaria com os fiéis. Foi aí que começaram as primeiras discordâncias e desentendimentos entre o casal. Por vezes, a pastora reclamava. Anderson queixava-se quando Flor de Lis gastava o que considerava dinheiro demais, principalmente com alguns filhos e netos mais próximos a ela. Ele próprio, no entanto, recentemente mostrava-se mais perdulário. Apesar do jeito mandão,
o pastor Anderson endeusava a Flor de Lis. Para acomodar 55 filhos, sendo que 43 eram mulheres e 12 homens, sendo 3 biológicos, Flor de Lis e Anderson compraram essa casa que ainda precisava ser quitada. Essa residência, confortável e grande, Anderson era rígido. Ele exigia que os filhos trabalhassem, de preferência, nas igrejas da família. Anderson gostava de mantê-los por perto e demonstrava resistência quando um dos filhos expunha a vontade de trabalhar com outra coisa. Era visto também como o lado racional da família, enquanto Flor de Lis era o espiritual e emocional, mostrando muitas vezes dificuldade em ter pulso firme com alguns dos filhos. Como o pastor Anderson tinha jeito mais controlador, isso fazia com que nem todos os filhos enxergassem Anderson como um pai. Muitos o viam como líder e o chamavam pelo apelido de Niel. Já Flor de Lis era chamado por quase todos de mãe, com raríssimas exceções. O xodó do pastor Anderson na casa era Daniel dos Santos, que tinha 21 anos, sempre apresentado por ele e Flor de Lis como o único filho biológico do casal. Já Adriano dos Santos, filho biológico apenas de Flor de Lis, também era muito próximo do pastor, que o chamava de pequeno. Flávio, de 38 anos, 4 anos mais jovem que Anderson, nunca o teve sequer como padrasto. Seu relacionamento com o marido da mãe era frio e distante, assim como com outras pessoas da casa. A relação com Lucas César dos Santos, que tinha 18 anos, filho adotivo do casal, também não era das mais fáceis. Anderson era extremamente duro com o rapaz que se envolveu com o tráfico de drogas. Bom, vamos lá. Flor de Lis se tornou uma figura muito conhecida e aí veio a vontade de entrar para a política em 2004. Aí ela se candidatou sem sucesso ao cargo de vereadora na Câmara Municipal de São Gonçalo e naquela oportunidade ela obteve 2.262 votos, mas não foi eleita. Ela continuou a trabalhar na igreja, continuou a vender disco e em 2016, pelo PMDB, ela tentou concorrer à Prefeitura de São Gonçalo e chegou a figurar como pré-candidata. Mas ela não é mulher de desistir fácil, não. E em 2019, ela tomou posse como deputada federal eleita pelo PSD. E isso aconteceu em 2018, ela tomou posse em 2019. E ela foi a mulher mais votada do estado do Rio de Janeiro, com 196 mil votos. O pastor Anderson, é claro, foi trabalhar em Brasília com a esposa. O pastor Anderson articulava os principais compromissos da mulher em Brasília. Ele conseguiu, só para você ter uma noção, que ela fosse recebida pela primeira-dama naquela oportunidade, Michele Bolsonaro, no Palácio do Alvorada. E também ela foi recebida pelo presidente do Supremo daquela época, Dias Toffoli. Também foi o pastor Anderson que articulou um seminário sobre a adoção de crianças na Câmara dos Deputados, realizando pouco mais de 2 semanas antes da sua morte. Vai vendo. Aos poucos, vamos lá, Flor de Lis foi ocupando um importante espaço na Casa Legislativa, algo improvável para uma estreante na política. A bem-sucedida entrada da mulher na política fez com que Anderson começasse a almejar o mesmo caminho. Anderson planejava concorrer à Prefeitura de São Gonçalo. Ele não descartava, entretanto, que a própria Flor de Lis disputasse esse cargo. Nessa época, descobrimos que a saúde do pastor andava um pouco fragilizada. Em outubro de 2018, ele chegou até a ser internado. Existe a suspeita de que ele vinha sendo lentamente dopado por integrantes da família ou até mesmo envenenado. Mas a tragédia familiar aconteceu na madrugada do dia 16 de junho de 2019, guarde bem essa data, onde o casal saiu para se divertir e namorar. Andamos na praia, depois fomos para o carro, ele pegou uma pista deserta, não sei dizer o local, assim, só se eu for no local, né, talvez eu consiga, mas não prestei atenção no caminho. Eu sei que ele chegou no lugar que tinha carros parados,
mas não tinha bar, não tinha nada disso. Nós paramos ali, namoramos, que era uma coisa normal nossa, na estrada. Namoramos, me beijou bastante. E eu sentei no capô do carro. Às 13h25 da madrugada, Anderson e Flor de Lis chegaram à casa depois de uma noite de diversão com amigos. A pastora relatou que se dirigiu ao terceiro andar da casa, enquanto o marido permaneceu na garagem. Flor de Lis contou que conversava com um dos filhos quando ouviu o estampido de 6 tiros. 6 tiros, não lembro de ter ouvido outros tiros. A neta Rafaela conta o que viu e ouviu naquela madrugada trágica. Estava lá em cima, aí nós escutamos tiro, todo mundo acordou e eu vim pra janela de cá, aquela ali. Essa janela? Isso. E eu olhei da janela, dava pra ver, tipo, o corpo aqui, o carro já tinha... Não, tava todo mundo aqui ainda, todo mundo desesperado, o corpo ainda tava aqui, tava a perna dobrada. Câmeras de segurança não registraram a chegada de nenhuma pessoa estranha pela entrada principal do imóvel do casal. As imagens revelaram que, pouco depois das 3 horas da madrugada, o filho Lucas César dos Santos cruzara o portão. Ele deixou o local 7 minutos depois carregando uma mochila. Às 3h40 da manhã, o filho Flávio saiu da casa às pressas e retornou 12 minutos depois. Rafaela conta quem fez os primeiros socorros ao pastor Anderson. Quem prestou assistência foi o Ramon, que estava ao telefone. E que assistência foi essa? Como ele sempre falou, que já estava morto e não tinha o que fazer. É real, não tinha o que fazer. De acordo com o laudo de necrópsia que a minha equipe teve acesso, o corpo de Anderson tinha 30 perfurações de tiros. A diferença entre os 6 tiros que a viúva disse ou que ouviu e o atestado da perícia é um dos muitos mistérios desse caso. Bom, no dia seguinte, Flor de Lis deu entrevista para a imprensa na porta da casa dela, onde o marido havia sido assassinado. Sinceramente, eu não sabia que havia sido uma execução. O que ele tentou foi evitar que, infelizmente, abriu o portão da garagem e ele tentou evitar que eles entrassem dentro da casa. Ele sacrificou a vida dele para proteger a família. O delegado Alan Duarte fala sobre o pastor Anderson. O pastor Anderson do Carmo, ele era o grande cérebro da família, ele era o gestor, né? Ele geria a carreira artística, eclesiástica e política da Flor de Lis. E ele levava a família com punhos de ferro. Ele era quem controlava e geria a parte financeira e ele controlava com rigor também os conflitos intrafamiliares. Mas Flor de Lis sabia bem manipular as redes sociais e fez muitos vídeos buscando se defender e ganhar likes. O Senhor na minha ferida, mas entrou. Deixa Deus te usar para você poder abençoar a minha vida. Cada dia mais, né, com bastante visualizações. Né? Deus te abençoe. O importante é que você está aqui me ouvindo. É importante que você está aqui comigo. Mesmo contra mim, você está aqui, ó, olhando para mim. Você está aqui conversando comigo. Você está me xingando, me caluniando, me julgando. Mas está aqui, ó, me dando a oportunidade de olhar nos seus olhos e falar: eu não sou isso que você está falando. Eu não sou isso que a mídia está falando. Não sou. Eu não sou. Tá bom? Que Jesus te abençoe rica e poderosamente, tá? 2 dias após o crime, os policiais encontraram dentro da casa da família de Flor de Lis a arma usada para matar Anderson em cima de um armário, e essa arma estava enrolada em um pano. Além, também um edredom que tinha manchas de sangue e uma fogueira no quintal com diversos objetos já carbonizados. A dor de saber que meu marido foi assassinado. Eu não tive a chance sequer de vê-lo aqui, de abraçar meu marido, de me despedir. Do que a senhora se arrepende Imaginava. A Polícia Civil prendeu 2 dos filhos da deputada,
Prendeu Flávio, que admitiu ter dado 6 tiros no padrasto, e também prendeu Lucas, que teria comprado a arma do crime. Ao menos 4 filhos disseram em depoimento que suspeitavam do envolvimento de Flor de Lis e de outros filhos no crime. Lucas afirmou que recebeu uma proposta de R$10 mil de uma das irmãs para matar o pastor Anderson. Flor de Lis sempre negou ser mandante da morte do marido. Reportagem, o Lucas chegando de carro e entrando aqui num horário que era improvável ele vir aqui. Não era um horário provável dele vir, porque ele não morava mais na casa, ele não estava mais na casa para chegar aqui naquele horário. Não estava mais aqui. E o que eu sei da mochila, eu fiquei sabendo depois, pela mídia, por algumas informações que eu tive da mochila. Ela fez vídeo visitando o túmulo do marido Anderson. Crime seria uma traição de Anderson, que estaria mantendo uma relação amorosa extraconjugal. Ao prestar depoimento, o filho Lucas se contradisse e teria decidido confessar o crime e acusar o irmão Flávio de ser um dos mandantes depois que os policiais encontraram imagem de câmeras de segurança em que ele aparece na cena do crime. Transtornado, Lucas incriminou Flávio e contou detalhes que auxiliaram a polícia na investigação criminal. Ao menos 7 dos 30 tiros disparados contra o pastor atingiram a região pélvica. Flávio confessou ter dado 6 tiros no padrasto e que seu irmão Lucas o ajudou comprando a arma de fogo. A motivação do assassinato, segundo o delegado do caso, seria dinheiro. Os celulares da vítima e também de Flávio não foram encontrados pelos policiais civis. Os investigadores sabem, no entanto, que o aparelho de Anderson, considerado fundamental para a investigação, passou pela mão de pelo menos 2 pessoas da família antes de sumirem com o celular. A polícia pediu a quebra do sigilo telefônico de todos os que estavam na casa. Porém, a justiça negou o pedido de busca e apreensão pelo celular de Flor de Lis, que era deputada federal. É importante pontuar nesse contexto que o pastor Anderson foi a cabeça pensante, o articulador por trás do produto bom que era Flor de Lis. Anderson era despachado, extremamente inteligente. O crime fez desmoronar a imagem construída, ao menos para o público, que a família era perfeita. Para quem fazia parte dela, nada daquilo parecia ser uma surpresa na verdade. Depoimentos dados à polícia revelaram que os planos para matar Anderson já existiam desde 2018. O próprio pastor já havia descoberto um deles, mas parecia não acreditar que alguém da própria família fosse capaz de arquitetar a sua morte. Filhos relataram que Flor de Lis tinha conhecimento desses planos. O inquérito policial teve 7.000 páginas, onde foi descoberto um cotidiano de intrigas e disputa familiar por dinheiro e também por poder. Em 24 de agosto de 2020, Flor de Lis foi denunciada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pela morte do seu marido. E olha lá, no mesmo dia, a Polícia Civil, em conjunto com o Ministério Público Carioca, prendeu 9 pessoas ligadas ao assassinato e fez busca e apreensão no endereço da pastora. Ela ainda estava na cama com alguns filhos. Nesses dias, a filha Marzi e Simone foram presas e Flor de Lis somente não foi detida, pois ainda tinha imunidade parlamentar, pois era deputada federal. A derrocada final de Flor de Lis começou no mês de agosto de 2021. Ela negava tudo. Gente, hoje é um dia muito difícil para mim. Um dia de muita angústia, muita aflição na minha alma. Não é fácil sobreviver a tudo que eu estou passando. Estou cansada, exausta de tantas mentiras e falsas acusações a meu respeito. Sempre salientou que o marido foi vítima de roubo. É nisso que eu acredito, que foi um assalto
e que ele morreu defendendo a família. Mas vamos lá. 11 de agosto de 2021, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou a cassação do mandato parlamentar de Flor de Lis com 437 votos a favor, 7 votos contra e 12 abstenções. E aí, tudo isso ocorreu por quebra de decoro parlamentar. De acordo com o parecer de cassação feito pelo deputado federal de São Paulo, Alexandre Leite, o mandato da congressista deveria ser cassado por ter feito uso do cargo para obstruir investigações e intimidar também testemunhas. E aí, 24 de agosto de 2021, Flor de Lis foi expulsa do Partido Social Democrático, o PSD. Em 13 de agosto de 2021, a ex-deputada foi presa pela Polícia Civil em Niterói. Ela estava na casa dela quando foi detida. Na madrugada do dia 13 de novembro de 2022, após 7 dias do início do julgamento e depois de longos depoimentos das testemunhas, interrogatório de vários réus e debates entre defesa e acusação, a sentença final foi declarada. Durante o julgamento, o que se viu foi uma personagem em atuação. Flor de Lis, sempre de cabeça baixa, chorou muito, rezou sem parar e até surtos ela fez dentro do plenário. Flor de Lis foi condenada, apontada como a mandante do crime de ter planejado o assassinato do ex-marido, o pastor Anderson do Carmo. E aí, a pena dela foi de 50 anos, 28 dias de prisão, inicialmente em regime fechado. A ex-deputada respondeu pelos crimes de homicídio triplamente qualificado. Também respondeu do crime de uso de documento falso e associação criminosa. Além da ex-deputada, sua filha biológica Simone dos Santos Rodrigues também foi condenada a cumprir uma pena de 31 anos e 4 meses de cadeia. É importante lembrar que Simone teve relacionamento afetivo com Anderson antes da mãe Flor de Lis, e ela acabou sendo o pivô dessa história que acabou em assassinato. O filho Flávio, que confessou ter atirado no pastor, foi condenado a 33 anos de prisão. O filho Lucas pegou 9 anos, pois foi ele quem comprou a arma do crime que matou o pastor Anderson. Já Adriano e também o filho Carlos Ubiraci estão em liberdade condicional desde aquela época. Em todo esse cenário de absurdos entrou em cena outro personagem, que é o produtor artístico Alan Soares, namorado atual de Flor de Lis, que acompanhou todos os dias de julgamento e chorou ao ouvir a sentença que manteve o casal separado até hoje, pois sua amada tem pena longa a cumprir. Outros 3 réus, os filhos afetivos André Luiz de Oliveira e Marzi Teixeira, e uma das netas, Rayane dos Santos de Oliveira, foram absolvidas. Pelas minhas contas, Flor de Lis terá que cumprir ainda pelo menos 16 anos de prisão. Ela deve deixar a prisão quando tiver por volta de mais ou menos 80 anos de idade. A mulher de voz firme e potente, que ficou conhecida como a pastora do diabo, vai ter que envelhecer na cadeia. Agora eu quero saber o que você achou desse caso. Você acredita que o julgamento foi justo e que Flor de Lis foi a mandante? Ou acha que o plano foi arquitetado por alguns filhos que não gostavam do pastor Anderson e Flor de Lis não sabia de nada? Qual a sua opinião, hein? Escreve aqui embaixo que eu estou curioso para saber. E para a gente fechar com chave de ouro, falta apenas você lembrar de se inscrever no canal Na Cena do Crime. E aproveita, dá um like, ativa o sininho de notificação e compartilha esse vídeo, hein, com todo mundo que você conhece e gosta de consumir no YouTube True Crimes.